Eu sou Amanda Queiroz, discente da quarta turma do PROF, do Polo da Universidade de Brasília. Vou apresentar agora para vocês um grande panorama do que tratamos na nossa primeira disciplina, Problemáticas da Educação Física. Os autores dessa disciplina foram a professora doutora Fernanda Moreto Impulseto e o professor doutor Osmar Moreira de Souza Júnior. O professor da UNB que nos acompanhou nessa disciplina foi o professor doutor Alfredo Pérez Neto. A disciplina promoveu o debate em torno de 6 problemáticas recorrentes na educação física escolar. E, ao final, trouxe a discussão acerca da proposta de trabalho com temas geradores, oriundos da pedagogia libertadora de Paulo Freire. Antes de entrar nas 6 problemáticas dessa disciplina, quero trazer aqui uma discussão que considero relevante e que apareceu transversalmente durante todo o debate acerca desses tópicos, que é a concepção que temos de escola e de educação física. Compreender isso é o nosso ponto de partida para compreender todo o contexto que envolve o trabalho docente nas escolas do nosso país. Para isso, quero trazer aqui o trabalho de Gonzalez e Fencer-Seifer, 2 artigos publicados nos cadernos de formação da RBCE em 2009 e 2010, um em continuidade ao outro. Eles colocam que a educação física passou por um processo de transformação da área, com mudanças de paradigmas mais categóricos a partir dos anos 90, gerando aí um ponto de inflexão. Já não era mais possível voltar às práticas anteriores, porém ainda havia muito campo para se discutir acerca da identidade de educação física escolar. Para compreender sua identidade, seria necessário compreender o fenômeno escola. No artigo publicado em 2009, os autores dedicam o texto a pensar qual o propósito dessa instituição republicana denominada escola. E a escola não pode ser compreendida fora do seu contexto sociocultural. Sendo assim, eles colocam que a principal tarefa sociopolítica da educação escolar é tornar acessível às novas gerações um conhecimento que a possibilite sentir-se em casa no mundo, fazê-los perceber-se como parte do mundo e compreender o seu papel na reconstrução desse mundo. À escola, segundo Carvalho, em 96, cabe conservar e transmitir os conteúdos culturais de uma civilização ou nação. Ela faz ponte entre o conhecimento construído das gerações passadas para as gerações futuras. Gonzalez, Fencer-Seifer, 2009. E conhecimento é, segundo Arendt, a fonte mais legítima da autoridade do professor. Além disso, está entre os principais objetivos da escola formar sujeitos que promovam a democratização da sociedade. E a partir desse panorama sobre a escola, passamos a discutir então o papel da educação física dentro dela. Em 2010, na segunda parte desse texto publicado por Gonzalez e Fencer-Seifer, eles buscam traçar os desdobramentos dessa compreensão de escola para o âmbito da educação física, enquanto componente curricular no interior dessa instituição. Eles trazem então algumas perguntas para introduzir o debate do assunto. Nós não teríamos atividade física sem educação física na escola? Nós não nos exercitaríamos sem educação física na escola? Nós não socializaríamos sem educação física na escola? Não haveria lazer sem educação física na escola? Não teríamos aptidão física sem educação física na escola? Não teríamos saúde sem educação física na escola? Não haveria esporte, ginástica, luta, jogos sem educação física na escola? Bom, se a resposta é que sim, haveria para todas essas perguntas, precisamos então pensar qual é o papel real da educação física na escola frente a cada um desses temas. Antigamente, a educação física era uma atividade que acontecia no interior da escola, mas agora somos convidados a construir o conhecimento acerca dela. E nesse sentido, retomemos um pouco o percurso da educação física pela história das últimas décadas. No início da República, a educação física tinha fortes características higienistas, eugenistas e militaristas. O objetivo era basicamente desenvolver corpos fortes e saudáveis, como diz Soares em 2012. Depois do Estado Novo, a educação física sofre forte influência militar. Segundo Barroso 2020, a educação física tinha o intuito de preparar os corpos para possíveis enfrentamentos militares, inserindo nas pessoas o ideal de nacionalismo e patriotismo. E a partir daí, o esporte passou a ter mais espaço e foi disseminado o método de educação física desportiva generalizado.
Com a subida dos militares ao poder em 64, passamos então até um período esportivista. O esporte tinha uma característica de controle social muito grande para o governo. Além disso, mesmo dentro das escolas, havia busca por resultados em competições, buscando promover o patriotismo e o desenvolvimento do Brasil como potência. Durante os anos 90, desde os anos 90, na verdade, temos passado pelo movimento renovador da educação física brasileira, trazendo o conceito de cultura corporal de movimento. Outra contribuição do movimento foi compreender que para transformar a educação física seria necessário elevá-la à condição de componente curricular, deixando de ser uma atividade da escola. Desde então, a educação física tem passado por diversas mudanças e, para Gonzalez e Fencer-Seifer, 2010, a educação física deve ocupar-se de 3 dimensões de conhecimento, que são possibilidade de movimentar-se dos seres humanos, as práticas corporais sistematizadas vinculadas ao campo do lazer e à promoção da saúde, e as estruturas e representações sociais que atravessam esse universo. Todos esses processos são revelados através da legislação e regulamentária. Entraremos, então, nessa problemática que foi tratada ao longo da disciplina. Em 1961, foi promulgada a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Ela traz em seu texto, no artigo 22, que será obrigatória a prática de educação física nos cursos primário e médio, até a idade de 18 anos. 10 anos depois, foi promulgada uma nova LDB, que com relação à educação física traz o seguinte texto. Artigo 7º. Será obrigatória a inclusão de educação moral e cívica, educação física, educação artística e programas de saúde nos currículos plenos dos estabelecimentos de primeiro e segundo graus, observando quanto à primeira o disposto no Decreto-Lei 369, de 12 de setembro de 69. Em novembro de 71, 3 meses depois, é promulgado o Decreto número 69.450, de 1º de novembro de 71, que traz em seu texto no artigo 1º. A educação física, atividade que por seus meios, processos e técnicas desperta, desenvolve e aprimora forças físicas, morais, cívicas, psíquicas, sociais do educando, constitui um dos fatores básicos para a conquista das finalidades da educação nacional. Fecha aspas. Além disso, esse mesmo decreto também coloca como facultativa a participação das atividades físicas programadas para quem trabalhasse mais de 6 horas por dia e estudasse à noite, tivesse mais de 30 anos de idade, prestasse serviço militar ou amparados pelo Decreto-Lei nº 1044, de 21 de outubro de 69. Em 77, acrescenta-se a facultatividade à mulher com prole e ao aluno de pós-graduação. Percebe-se que, como pano de fundo, a concepção de educação física como uma atividade completamente prática, voltada para o desenvolvimento de aptidão física. Não havia preocupação com a reflexão acerca dos saberes corporais. O Decreto 69.450, de 71, ainda traz que os principais objetivos para a educação física de primeiro grau eram desenvolver hábitos higiênicos, desenvolvimento corporal e mental harmônico, melhoria da aptidão física, o despertar do espírito comunitário e da criatividade, do senso moral e cívico, além de outras que concorram para completar a formação integral da personalidade. E isso seria atingido através de atividades recreativas. Já os objetivos para o ensino médio, da quinta série até o fim do segundo grau, eram aprimoramento e aproveitamento integral de todas as potencialidades físicas, morais e psíquicas do indivíduo, possibilitando-lhe pelo emprego útil do tempo de lazer, uma perfeita sociabilidade, conservação da saúde, fortalecimento da vontade, estímulo a tendências de liderança e implementação de hábitos sadios. Já no ensino superior, os objetivos eram atingidos preferencialmente por meio de atividades esportivas, e é manutenção e aprimoramento da aptidão física, conservação da saúde, integração do estudante no campus universitário, consolidação do sentimento comunitário de nacionalidade. Em 96, por ocasião da promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional. A educação física passa a ser componente curricular. Posteriormente, é adicionado que ela é componente curricular obrigatório em toda a educação básica, desde a educação infantil até o ensino médio. A lei, diferente da LDB anterior, não traz objetivos, não traz conteúdos, mas apresenta 3 condicionantes. Primeiro, integrar-se à proposta pedagógica da escola, ajustar-se às faixas etárias e às condições da população escolar. A legislação deixou algumas lacunas. Por exemplo, com relação à carga horária, quantidade de aulas, se ocorrerá um contraturno, qual profissional deve ministrar a aula, e até a questão da facultatividade aos alunos de cursos noturnos. Com essa facultatividade, uma grande parcela dos alunos do ensino médio é deixada de fora das aulas de educação física. Em 2003, há uma alteração da LDB na tentativa de delimitar melhor a questão da facultatividade. A educação física passa a ser facultativa não mais com relação a um turno de estudo, mas era facultativa ao aluno. Primeiro, que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a 30 horas. A 6 horas, perdão. Maior de 30 anos de idade, que estiver prestando serviço militar inicial ou que em situação similar estiver obrigado à prática de educação física. Amparado pelo Decreto-Lei número 1044, de 21 de outubro de 69, que versa com relação à incapacidade de saúde, ou que tenha própria. Pensar a partir de facultatividade configura um retrocesso da educação física escolar, pois esses pontos de facultatividade caracterizam uma visão de educação física majoritariamente como atividade prática que cansa, não levando em consideração todas as dimensões de conteúdo da educação física. Em conceito da Arido, 2020, coloca também a dúvida quanto à interpretação do texto da lei. Afinal, o que realmente é facultativo? A aula de educação física ou a prática que se exerce na aula? Silva e Venâncio, 2005, consideram isso um retrocesso de mais de 30 anos e caracterizam a visão biologicista da educação física, assim como o texto da LDB de 61. Além disso, interpretações equivocadas à lei possibilitaram que muitas escolas, principalmente particulares, aceitassem atestados médicos para que os alunos não praticassem a educação física. E quando falamos de dispensa nas aulas, podemos nos perguntar se há dispensa por qualquer motivo e em outros componentes curriculares. Precisamos pensar também quais são os motivos que levam os estudantes a não frequentar as nossas aulas. Um motivo relevante é quando as aulas ocorrem em turnos contrários, dificultando o acesso dos estudantes às aulas de educação física. Souza Júnior e Garido realizaram um estudo com o objetivo de apontar algumas possibilidades pedagógicas para diminuir as dispensas nas aulas de educação física. Eles fizeram o levantamento da quantidade de dispensas de ensino médio de uma escola particular. Observa-se nesse gráfico que, ao final da intervenção, a quantidade de dispensas reduziu muito, para em 2008 chegar a 2,7%. Os autores elencaram 4 fatores principais para o elevado número de dispensas, que foram aulas fora da grade horária, critérios de controle muito frágeis para a triagem das dispensas, inexistência de notas bimestrais para os alunos dispensados, e a propagação de uma cultura que era passada de geração para geração, de que as dispensas eram naturais. Além disso, eles relatam que em outros colégios há ainda a prática de aceitarem declarações de academias e outros tipos de treinamento para substituir as aulas de educação física. A partir de 2005, os autores realizaram intervenções pedagógicas frente a esses 4 fatores, como, por exemplo, fazer uma melhor interpretação da lei, criar um programa de avaliações alternativas e pensar em atuações diferentes para alunos que, por motivos de saúde, não pudessem frequentar a escola, versus aqueles que não poderiam realizar atividades práticas. É importante lembrar que o Decreto 69, com relação à capacidade física de frequentar aulas, não se limita à educação física, mas estende-se a todos os componentes curriculares. Apesar das brechas deixadas, houve um avanço a partir de 2001, que incluía a educação física como componente curricular obrigatório. Para Gonzalez e Fenster-Seifer, a educação física escolar, na condição de disciplina, tem como finalidade formar indivíduos dotados de capacidade crítica em condições de agir autonomamente na esfera da cultura corporal de movimento e auxiliar na formação de sujeitos políticos, munidos de ferramentas que auxiliem no exercício da cidadania.
Nós vemos então que a educação física não é apenas uma atividade prática, mas que ela está envolvida em outras dimensões do saber acerca da cultura corporal. Passamos então para mais uma problemática da educação física escolar, a relação entre teoria e prática. A educação física, para Brat, 99, possui um duplo caráter. A. Um saber que se traduz em um saber fazer e um realizar corporal. E B. Um saber sobre esse realizar corporal. Historicamente, a educação física, até meados dos anos 80, quando surgiu o movimento renovador, se ocupava principalmente com o saber fazer. Principalmente relacionado aos esportes no período esportivista. As abordagens críticas trazem justamente a censura com relação ao caráter recreativo, descompromissado e alienante, vinculado principalmente aos esportes. E também traz a proposta de educação física como um componente curricular que tematiza a cultura corporal, também na dimensão conceitual, com sua variedade de diversidades e conhecimentos. Porém, ainda estamos encontrando resistência para a implementação destes conteúdos. Encontramos oposição da comunidade escolar como um todo e dos estudantes, especialmente devido à tradição da educação física como uma atividade prática que deve ser divertida e não se ocupar com compreender o sentido e significado dos temas elaborados. A partir disso, o movimento renovador possibilitou uma abordagem culturalista nos documentos norteadores das propostas curriculares brasileiras. Podemos citar como, por exemplo, os parâmetros curriculares nacionais, a base comum curricular e alguns documentos regionais, no caso aqui do Distrito Federal, que é o Currículo em Movimento. Na BNCC, as dimensões dos saberes se revelam quando são colocadas dimensões do conhecimento para a tematização das unidades temáticas. E são eles a experimentação, uso e apropriação, fruição, reflexão sobre a ação, construção de valores, análise, compreensão e protagonismo comunitário. Essas dimensões não são tratadas isoladamente, mas de modo integrado devido à natureza vivencial, experiencial e subjetiva, conforme Dari de 2020. Além disso, a BNCC traz uma ampla gama de práticas corporais que devem ser trabalhadas ao longo do ensino fundamental, como unidades temáticas. A saber, brincadeiras e jogos, esportes, ginásticas, lutas, danças e práticas corporais de aventura. É interessante e importante ressaltar, citando aqui a BNCC, que as práticas corporais elas não são um meio para se aprender algum outro conteúdo, mas um conhecimento muito particular e insubstituível. Elas são uma forma de relacionar-se com o mundo e com o outro. A ideia não é um monólogo verbal sobre a cultura corporal de movimento, mas uma ação pedagógica com ela. Visando a autonomia do aluno, que as aulas precisam ter a dimensão conceitual dos conhecimentos subjacentes às práticas. O estudante precisa, por exemplo, saber o porquê ele está realizando aquela prática. Obter a contextualização e aprender a se relacionar com os colegas. Com o ensino contextualizado e abordando diversas dimensões, e a partir de diferentes eixos, que a aprendizagem será mais significativa e diversificada. Um erro que tem sido cometido é hierarquizar os saberes, colocando o saber sobre o fazer acima ou separadamente do saber fazer. Assim, para Martins e Silva, 2015, parece estar havendo uma educação física cognitivista, sem diálogo entre os conteúdos desenvolvidos em sala de aula e os conteúdos desenvolvidos na quadra, levando à negação do movimentar-se na escola. Isso tem se revelado, por exemplo, na rede estadual de São Paulo, onde foi elaborado o currículo com elaboração e sistematização detalhada dos conteúdos sob uma abordagem culturalista e com distribuição de material didático para professores e alunos. O que se verificou na pesquisa de Barros de 2014 é que, dentro da sala de aula, trabalha-se os conteúdos conceituais
e na quadra retornavam-se as práticas esportivistas tradicionais. Assim, os professores apresentavam dificuldades para associar os saberes. Alguns estados também têm colocado o saber sobre o fazer como sendo uma disciplina de sala e o saber fazer como uma disciplina de quadra, causando uma ruptura entre as dimensões do conteúdo. Marido coloca alguns fatores que podem contribuir para essa separação e hierarquização. E são eles: desconhecimento ou interpretação equivocada das abordagens inovadoras, a premissa de que na sala de aula os alunos dão menos trabalho e em espaço aberto dão mais trabalho, a garantia de elevação de status da disciplina e da responsabilidade da escola quanto à infraestrutura necessária à prática. Afinal, é muito mais fácil você ter uma sala de aula sem precisar de material, bolas, material esportivo, material para vários tipos de práticas corporais e espaço. A autora também enfatiza que nenhuma abordagem pedagógica da educação física defendeu uma dimensão teórica acima de uma dimensão prática. A essência é trabalhar de forma contextualizada e problematizadora, assim como propôs Paulo Freire. E à vista disso, é possível trabalhar o conteúdo da educação física a partir de temas geradores, promovendo maior contextualização e problematização. Demanda-se que a educação promova a formação integral dos estudantes, englobando aspectos atitudinais e que promova ações transformadoras. Para atingir esse objetivo, o professor deve ser um agente mediador do conhecimento, não um mero reprodutor e que fomente em seus alunos a leitura, a apreensão e transformação do mundo em que o cerca, que é marcado por injustiças sociais, conforme Freire, 2002. Deve usar metodologias adequadas para o seu cenário, deixando de lado uma educação bancária para assumir uma educação transformadora, onde o conhecimento não é estático e alheio ao contexto do educando. O educando assume, então, o papel de protagonista. Da sua educação. Ele é o sujeito central da sua aprendizagem. O professor deve instigar o aluno ao interesse pela pesquisa e pelas descobertas, não se limitando, por exemplo, a livros didáticos e buscando estratégias metodológicas para alcançar os seus objetivos de aprendizagem. O uso de temas geradores tem se mostrado uma abordagem eficaz para possibilitar o pensamento crítico frente aos desafios dos alunos. As tendências educacionais progressistas buscam essa promoção do pensamento crítico. A saber, são elas a pedagogia libertadora, que tem como principal expoente Paulo Freire, a tendência progressista libertária e a tendência crítico-social dos conteúdos. Paulo Freire iniciou sua metodologia com palavras geradoras, que foram substituídas mais tarde por temas geradores. Os temas geradores eram mais abrangentes. Os temas são objetos de conhecimento, que são aprendidos e refletidos e interpretados e representados pelos aprendizes. Gadotti sistematiza o trabalho com temas geradores e os organiza nas seguintes etapas: investigação por parte do educador, tematização a partir de uma situação real, decodificação, percebendo a sua situação limite, conscientização de que o que se sabe é insuficiente, buscas em fonte sobre outros assuntos, problematização, onde alunos e professores buscam juntos as respostas para situações limites. Para Costa e Pinheiro, 2013, o trabalho com temas geradores parte do princípio da prática permeada de reflexão. É uma prática inversa às práticas tradicionais, pois a premissa é a contextualização e fomenta a reflexão e a construção do conhecimento por parte do aprendiz e do professor juntos. É uma construção dialógica, dialética. Tudo parte de situações reais. O contexto é o início e o fim do processo de aprendizagem. É a interlocução entre a educação e a realidade.
Mas falando especificamente de educação física, para François Neira, 2014, uma incorporação mais rigorosa das categorias freirianas pelo currículo implica na adoção da cultura corporal como objeto de estudo. A seleção dos temas, segundo os mesmos autores, pode ser feita através do diálogo com os alunos e a partir da observação de práticas corporais e locais que fazem parte da cultura dos estudantes e seus familiares. Temos aí uma problemática que pode ser usada como tema gerador, que é a questão de gênero na educação física. A primeira coisa que precisamos esclarecer é a diferença entre gênero, orientação sexual e sexo. Sexo está atrelado à biologia de uma pessoa. Gênero, segundo Souza Júnior, 2020, discorre sobre as construções socioculturais que se derivam e são reelaboradas a partir das diferenças sexuais. Já a orientação sexual, segundo o mesmo autor, se refere à forma pela qual cada pessoa lida com seus desejos particulares, estando intimamente relacionada às formas como essas pessoas se relacionam e expressam seus desejos com outros homens e mulheres. As marcas de sexo, gênero e orientação sexual são impressas nos corpos. Os corpos, assim como as identidades dos sujeitos, são diversos. Segundo Souza Júnior, compreender essa diversidade promove aulas de educação física mais inclusivas e acolhedoras. As aulas mistas de educação física têm se consolidado desde a década de 90, também como contribuição do movimento renovador para a área. Separar as turmas por sexo caracteriza uma prática biologicista e esportivista, que busca a aptidão física e o desempenho em competições esportivas. Bom, essa mudança não foi muito bem recebida em algumas esferas, gerando inquietação e mobilização no meio docente. Inclusive com instituições pronunciando contra as aulas mistas. Por exemplo, a Associação dos Professores de Educação Física de Belo Horizonte, que na época alegou ilegalidade sob o argumento de que as aulas deveriam ser adequadas também ao sexo dos estudantes. Apesar do discurso acerca da concepção de educação física ter mudado para uma característica mais cultural, ainda enfrentamos uma série de resistências e dificuldades com relação às aulas mistas, mas atualmente mais relacionadas às posturas dos professores frente às aulas mistas. Ainda há a prática de separar meninos e meninas e diferenciar atividades, por exemplo. Separar meninos e meninas provoca, por exemplo, desníveis de performance. Não apenas por características biológicas, mas por diferentes ofertas de estímulos. Essa diferença na oferta de estímulos, segundo Pereira e Mourão, 2005, acabam por proporcionar diferenças no desempenho motor de meninas e meninos. Algumas brincadeiras preferidas pela maioria das meninas conduzem à passividade, enquanto os meninos geralmente preferem atividades consideradas mais ativas e vigorosas. Daolio, de 95, salienta que meninos são mais estimulados à ousadia física, permitindo a eles maior desenvolvimento de aptidões e habilidades. Isso ocorre devido à construção que temos de corpos femininos e masculinos, conforme Pereira e Mourão, 2005. Dos meninos, esperava-se a capacidade de produzir gestos e movimentos fortes, ágeis, viris e eficientes. E das meninas, gestos leves, graciosos, delicados e belos. Resumidamente, para Souza Júnior e Daolio, os corpos femininos e os masculinos têm uma construção cultural diferente, que provoca diferenciação no desempenho motor. E, nesse sentido, a educação física deve problematizar o tema de forma a fomentar maior equidade e promover discussões acerca de justiça e igualdade de gênero, propor intervenções que respeitem a diversidade e vivências inclusivas. Um exemplo de metodologia e sequência que promove o debate acerca da igualdade de gênero é o futebol generificado, proposto por Souza Júnior. Além disso, pode-se usar textos, mídias e outras fontes de contextualização. As aulas mistas de educação física são ferramentas políticas que devem tematizar a questão de gênero e promover uma sociedade mais justa. Bom, um outro tema da educação física que tem sido modificado por um movimento renovador é o esporte.
O esporte é um conteúdo importante e historicamente muito tratado nas aulas de educação física, porém permeado de práticas pedagógicas não condizentes com as concepções mais atuais acerca da educação física. Após a Segunda Guerra Mundial, o método de educação física desportiva generalizada foi amplamente implementado e o esporte ganhou mais espaços nas aulas de educação física. Desculpe. Até então, as aulas eram baseadas em princípios higienistas e higienistas, buscando um corpo forte e saudável. Depois disso, havia forte influência do militarismo, buscando preparar os corpos para os enfrentamentos militares. A partir do golpe de 64, a escola passou a ser parte do programa de regime militar e o governo investia muito em esporte como parte de controle social. O esporte passa então a ser sinônimo de educação física escolar, e a busca pela vitória e rendimento era um pensamento hegemônico do período. Barroso discute alguns fatores que contribuíram para o esporte continuar como conteúdo predominante nas aulas de educação física. Primeiro, ele promove a reflexão acerca do propósito da escola e da educação física escolar. A escola é o espaço em que o estudante entra em contato com a cultura e, sendo assim, a educação física é o componente que promoverá o contato com elementos da cultura corporal. Dentro da cultura corporal, há diversas práticas, além do esporte. Ele considera que, diante de uma vasta gama de práticas corporais, o esporte recebe uma excessiva carga horária e atenção. A seguir, Barroso defende que a escola não é espaço para reconhecimento de atletas. Na educação física, o esporte, como parte da cultura corporal, é um conteúdo a ser trabalhado para um propósito específico, a formação dos estudantes. Fala-se então do esporte da escola e não esporte na escola, como colocado pelo coletivo de autores em 92. Sendo um conteúdo da cultura corporal, não faz sentido restringir-se a ministração de aulas de um restrito grupo de modalidades, como nós temos visto: futebol, basquete, voleibol, handebol. Barroso então identifica alguns fatores que possivelmente levam os professores a escolher apenas essas modalidades. O espaço físico é um fator importante, pois muitas escolas, a quadra esportiva já dispõe das marcações dessas 4 modalidades. Além disso, a experiência de vida dos professores também contribui para tal. Muitos podem ter experiências prévias como atletas e ter tido mais vivências de sua própria educação básica com eles. A formação superior, quando pautada em uma concepção tradicional de ensino, também contribui para aulas pouco abrangentes. Em contrapartida ao ensino tradicional, esportivista da educação física, surgem abordagens renovadoras a partir da década de 90. Podemos iniciar aqui falando que não é uma abordagem renovadora. Desculpe, a gente pode listar o que não é uma abordagem renovadora. E listando alguns equívocos advertidos por Bratt em 2000 e 2001 com relação à crítica aos esportes. O primeiro erro seria negar a prática de esporte na educação física. A intenção das abordagens críticas é tratá-lo pedagogicamente e pensá-los de maneira problematizadora, contextualizada e transformadora. O segundo erro é a exclusão do ensino da técnica. A crítica é com relação à busca de perfeição de gestos técnicos, o que cabe dentro do esporte de alto rendimento, mas não na escola, que deve ser inclusiva. É necessário que o professor entenda a diferença do público entre o esporte de alto rendimento e o lazer. O terceiro equívoco é colocar em oposição rendimento e ludicidade, como se fossem considerados mutuamente excludentes. O quarto equívoco seria considerar a exclusão da prática em detrimento da reflexão. Na verdade, o que se propõe é a reflexão a partir da prática, trabalhando outras dimensões de conteúdo.
No fim das contas, a abordagem renovadora propõe um novo tratamento ao esporte, aos objetivos com relação à prática pedagógica dele. Mas por que trabalhar esporte na escola? O esporte faz parte da cultura corporal de movimento, sendo assim parte dos conteúdos da educação física. E além disso, ele é importante por ser um fenômeno sociocultural, patrimônio da humanidade impulsionado pela globalização e pela mídia. O esporte está cada vez mais presente na vida das pessoas, e se queremos a educação contextualizada e problematizadora, é necessário tratar sobre o esporte. A ideia é oferecê-lo de forma abrangente, de forma a tratá-lo a partir de contextualizações, reflexões, questionamentos e discussões. Barroso 2020. À vista disso, para tratar desses saberes, é necessária a vivência. E quanto a isso, a educação física tem um privilégio frente a outras disciplinas, pois podemos vivenciar o conteúdo. Durante essa vivência, precisamos tomar o cuidado de realizá-la de forma a atingir os nossos objetivos pedagógicos. Precisamos evitar metodologias pouco eficientes e pouco estimulantes, como, por exemplo, treinar fundamentos isoladamente usando o método analítico sintético. A esse método cabem algumas críticas, como, por exemplo, ele é pouco motivador, não garante um bom jogo, foca no aperfeiçoamento, não prioriza a lógica do jogo. Os estudantes precisam buscar a eficiência necessária para a prática da modalidade, inclusive para praticar em contexto de lazer. O uso de jogos tem se mostrado mais eficiente para atingir esses objetivos. Inclusive, pode-se utilizar jogos que trabalham o fundamento, a técnica, e simultaneamente trabalham a tática do jogo. Ademais, precisamos trabalhar também saberes conceituais, procedimentais e atitudinais. Por exemplo, para Cantu e Portela, 2009, o esporte pode ser uma boa ferramenta para trabalhar aspectos de indisciplina e violência no contexto das aulas de educação física. E essa se configura como mais uma problemática. Que está vinculada à educação física escolar. E são dois aspectos aqui tratados: o afastamento e a indisciplina. O afastamento quando os estudantes não se envolvem na aula e a indisciplina já comentamos acerca dos aspectos legais que favorecem a dispensa dos alunos e algumas estratégias para contornar esse problema. Os alunos costumam ter uma boa percepção das aulas de educação física e muitos deles consideram a educação física como a sua disciplina favorita. Porém, muitos ainda não participam das aulas. Darita e Gonzalez e Giciene discutem dois fatores que parecem estar diretamente relacionados ao afastamento das aulas: a repetição de conteúdos e insucesso e exclusão de uma parte importante dos estudantes da aula. Posteriormente, iremos trabalhar mais acerca da necessidade da educação física trabalhar de maneira abrangente seus conteúdos, principalmente os esportivos, que têm muitas práticas sido repetitivos, trabalhando apenas modalidades de futebol, handebol, voleibol e basquete. Fato é que tematizar outras práticas torna as aulas mais atrativas. A BNCC traz que o conteúdo da educação física engloba, como já foi dito, brincadeiras, jogos, danças, esportes, ginásticas, lutas e práticas corporais de aventura. O insucesso nas aulas também desmotiva os alunos e provoca a evasão das aulas de educação física. Há muitas práticas que permeiam as aulas que provocam a exclusão de alguns alunos. Por exemplo, na hora de escolha de times, premiar vencedores com mais tempo para jogar e outras atitudes que privilegiam habilidosos.
A desigualdade de gênero também provoca evasão. Quanto a isso, a gente já discutiu no outro tópico. A vergonha do insucesso e o medo de se expor também são fatores que influenciam. Para solucionar esses problemas, devemos promover práticas inclusivas, acolhedoras, incentivadoras que trabalhem a autoestima e desenvolvam saberes atitudinais. Nós, professores, precisamos assumir compromisso com todo estudante, porque todos eles têm o direito de aprender. Darido, Ginsene e Gonzalez listam duas metodologias que se mostram eficientes em superar os obstáculos do afastamento, se mostrando inclusivas, que são a Sport Education e a aprendizagem cooperativa. Mas outro problema que nos atinge é a indisciplina. Indisciplina, segundo a TAI, é toda ação oral executada pelo sujeito que está em desacordo com as leis impostas ou construídas coletivamente, tendo consciência ou não desse processo de elaboração. Ou seja, a indisciplina pode ser por desconhecimento das normas ou por desobediência consciente. Para solucionar o primeiro caso, é mais simples. O professor deve trabalhar com a comunicação. Uma comunicação clara e aberta, e sempre que possível discutir as normas e combinados com a turma, construindo juntos esses combinados. Pereira 2020, por exemplo, cita a importância de construir junto à turma as regras e punições para o descumprimento delas. Assim, os alunos se sentem comprometidos com as regras e evita que tomem elas como arbitrárias, ou seja, uma imposição do professor. É importante também trabalhar os princípios para que os estudantes compreendam por que aquelas regras existem. Os fatores que conduzem a indisciplina são inúmeros. Oliveira, 2005, classifica os fatores determinantes dela em dois grupos: fatores psicossociais e os fatores de natureza pedagógica. Já Santana Nascimento e Azevedo, em 2012, em Revisão de Literatura, elencam os fatores biológicos, familiares, socioeconômicos, psicossociais e o ambiente escolar e a organização das aulas como causa da indisciplina escolar. Em relação à indisciplina, Darido, Gonzalez e Ginsene listam mais duas metodologias que se mostram eficientes para superar os obstáculos dela: o modelo de responsabilidade pessoal e social e o futebol callejeiro, além do Sport Education e a aprendizagem cooperativa. Não há receitas fáceis, como esses mesmos autores disseram, para resolver o afastamento e a indisciplina. Porém, nós precisamos buscar soluções em cooperação com todos os envolvidos com a educação. Em contrapartida, nós também verificamos o abandono docente, que se mostra outra problemática da nossa educação física. Além da diversidade de abordagem da educação física e da diversidade de conteúdos, verificamos que há diferentes atuações docentes dentro da mesma disciplina. Gonzalez, 2020, caracterizou essa atuação em três grupos: as práticas tradicionais, abandono do trabalho pedagógico e as práticas inovadoras. As práticas tradicionais têm caráter esportivista, que, como já vimos, foi uma visão predominante na educação física décadas atrás. Apesar de não encontrar mais espaço no discurso acerca da educação física, ainda está presente na prática pedagógica de muitos professores. Algumas características dessas práticas são: buscar melhor desempenho nas competições esportivas, foco no treinamento, os alunos mais habilidosos, exclusão de grandes parte dos alunos, não oferecer a mesma oportunidade para meninos e meninas, treinamento de aspectos técnicos e não há contextualização. Também se presencia comportamentos do tipo de indiferenciação de tarefas, com castigos para quem não as cumprir, ganhar a qualquer custo, inclusive desonestamente, comportamentos inadequados para um professor em competições. Já o abandono do trabalho docente, também conhecido por desinvestimento pedagógico ou rola-bola, caracteriza-se por falta de intervenção do professor,
Alunos escolhem as atividades que irão realizar, inclusive nenhuma. Meninos mais ativos e participantes do que as meninas, mais habilidosos escolhem os times. E a ausência, até em casos extremos, a ausência total do professor da aula. Já as práticas inovadoras, segundo Gonzalez, se caracterizam por empenho em ensinar, ruptura com elementos tradicionais e o tratamento da educação física como um componente curricular. Para compreender e interpretar as situações docentes, Gonzalez propõe 4 dimensões para análise: o processo de transformação da área, condições objetivas de trabalho, cultura escolar e sua relação com a disciplina, disposições sociais do professor atualizadas no contexto do trabalho. Na primeira dimensão, as mudanças sofridas desde os anos 80 impactaram muito fortemente a educação física e poderiam ter provocado nos professores os sentimentos de desorientação ou afronta quanto à sua identidade profissional muito esportivizada. Quanto à desorientação, o autor critica que faltou ao movimento renovador propostas de intervenção consistentes e coerentes com o cotidiano escolar. Já com relação ao sentimento de afronta, o impacto sobre a identidade de muitos, poderia movimentar o professor para o abandono. Já os professores inovadores perceberam a transformação da área como um espaço de abertura para as práticas mais diversificadas e atreladas à ideia de educação física como um componente curricular. A segunda dimensão trata das condições objetivas de trabalho, que são, segundo o autor, remuneração salarial, tempo para planejar e refletir sobre o seu fazer, acesso a experiências qualificadas de formação contínua, estabilidade laboral, número de escolas em que se vincula na jornada semanal de trabalho, quantidade de alunos em sala de aula, infraestrutura e material didático. Mas ele percebeu que as reclamações elas eram muito similares, tanto para professores inovadores quanto para professores em abandono. Ele percebeu, então, que o principal fator de condição objetiva de trabalho que influencia as atuações docentes está relacionada ao vínculo de trabalho. Quando há um vínculo frágil, o professor fica à mercê de seus superiores, o que reduz a autonomia do seu trabalho. Todavia, quando o professor é concursado, ele sente-se seguro para desempenhar com autonomia suas práticas inovadoras, ou também embrenhar-se no abandono docente. A terceira dimensão versa sobre a cultura escolar relacionada à educação física. A primeira condição relacionada à cultura escolar é justamente a invisibilidade da área para a comunidade escolar, principalmente para os gestores. Muitos desconhecem o que é a educação física, seus conteúdos e até que ela é um componente curricular obrigatório. Essa invisibilidade permite que professores em abandono continuem sua prática, pois o restante da escola não sabe ao certo o que esperar das aulas de educação física. Professor inovador, essa invisibilidade é desestimulante. Outra condição relacionada à cultura escolar é o caráter funcional do abandono do trabalho docente. Gonzalez, cita uma pesquisa de Pisch, 2013, destaca que as aulas livres de educação física ajudam no funcionamento da escola como um espaço versátil para resolver problemas da escola. Cito aqui exemplos que vivenciei na minha experiência profissional, tal como servir de depósito de alunos quando falta um professor, ensaiar para festa, servir como moeda de troca para o bom comportamento, entre outras coisas. Escolas com comportamentos assim consideram bons professores aqueles que estão dispostos, entre aspas, a ajudar no funcionamento. Além disso, há nas escolas uma hierarquização de saberes. Geralmente, língua portuguesa e matemática são os carros-chefe. E a educação física, junto com outros componentes curriculares, por exemplo, artes, ficam como categorias menores de disciplina. Isso dificulta a participação no projeto educacional da escola e também percebe-se menor investimento de recursos para a educação física frente a outras disciplinas. Além de ser desmotivante, pode se tornar escusa para o abandono pedagógico. Finalmente, a quarta dimensão de análise das atuações docentes corresponde a disposições sociais do professor atualizadas no contexto de trabalho.
São características individuais, porém sociais, que influenciam a prática docente. Gonzalez ressalta que a postura docente perpassa por processos de socialização profissional relacionados à formação, vida pré-universitária, início de carreira, militância política, relevância do trabalho com a família. Professores com características inovadoras estão mais dispostos à reflexibilidade, pensar as razões do seu saber. A reflexão para Freire é o pensar sobre o fazer, indispensável para a praxis pedagógica. Já os professores em abandono não aparentam tanta disposição para reflexão, apresentando rigidez de convicções ou suscetibilidade refletida. Outra característica comum a professores inovadores é a disposição para enfrentar dificuldades, buscar a solução delas ao invés de ceder ou acomodar-se. Analisar a questão do desinvestimento pedagógico não é simples. São vários os fatores que interferem para a hora funcionar de uma maneira, hora de outra. Não apenas essa questão, porém a educação física e a educação como um todo perpassa por características multifatoriais que influenciam a sua qualidade. Como Gonzalez encerra seu texto, alunos têm direito de aprender, o professor o compromisso de ensinar e o Estado e a sociedade de dar condições para que isso seja possível. Eu finalizo aqui essa apresentação agradecendo a rica formação que tivemos nessa disciplina e as oportunidades geradas para a reflexão da nossa prática pedagógica. E se você quiser saber quais são as referências bibliográficas, eu vou deixar aí na descrição do vídeo. Muito obrigada por assistir até aqui.